Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Grupo Rita de Cássia no YouTube. É sempre uma grande alegria podermos estar juntos para mais uma manhã de estudo. Enquanto as atividades presenciais da nossa casa estão suspensas, nós vamos nos encontrando por aqui para aquecermos as nossas mentes e os nossos corações com os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. Então, para iniciarmos a nossa reflexão, vamos orar, pedindo a Maria de Nazaré, a Rita de Cássia, patrona de nossa casa, e a toda a espiritualidade amiga que nos ampara nesse momento, para que nós possamos aproveitar esses momentos de estudo e de reflexão, para que esses ensinamentos possam refletir em nossas vidas e possamos caminhar de uma forma mais segura ao longo da nossa jornada evolutiva. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o nosso tema de estudo de hoje, ele é muito interessante, porque ele nos remete a uma questão que volta e meia aparece nas nossas vidas, que é: o que nós estamos fazendo aqui? Qual é o objetivo da nossa existência? E normalmente a resposta que nos vem à cabeça é: estamos aqui para sermos felizes. Mas será que esse é o objetivo da nossa encarnação? E para começarmos a nossa reflexão de hoje, vamos nos abeberar da fonte. E a nossa fonte é o Cristo. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44, nós vamos encontrar a parábola do tesouro escondido, que é uma das menores parábolas do Evangelho. Ela está presente somente no Evangelho de Mateus e conta com apenas um único versículo, onde Jesus diz aos seus discípulos: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem o acha e o torna a esconder, e na sua alegria vai e vende tudo o que possui e compra o campo. Bom, vejam que essa parábola, apesar de pequenina, ela nos traz uma enorme sabedoria, um verdadeiro tesouro. E para nós compreendermos bem as parábolas, assim como outros pontos do Evangelho, nós precisamos não nos vincularmos a uma interpretação literal. Nós precisamos ir além, buscar o espírito da letra. E nesse sentido, a doutrina espírita, ela funciona como uma chave para que nós possamos apreender o verdadeiro sentido dos ensinamentos de Jesus. Eurípides Barçanufo, pela psicografia de Divaldo Franco, no livro Páginas Elucidativas, nos diz: a releitura do Evangelho de Jesus, sob a ótica da doutrina espírita, faculta-lhe o entendimento da vida na sua significação profunda e impostergável. Então, a partir desse olhar mais amplo que a doutrina espírita nos propicia, vamos estudar essa parábola. Jesus inicia a parábola dizendo que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. E aqui lembrando que o reino de Deus, como Jesus nos diz lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, ele não vem com aparências exteriores, pois o reino de Deus está dentro de nós. Então essa parábola, ela é um convite para que nós possamos despertar as nossas consciências e assim
encontrarmos esse reino de Deus que está adormecido em nós, né? Para que ele possa florescer. Embora singela e pouco conhecida, essa parábola ela nos chama a atenção para a necessidade de nós trabalharmos para o nosso progresso na condição de artífices da nossa própria existência, para que assim possamos alcançar a verdadeira felicidade. E para nos auxiliar nesta busca, nós vamos ao Livro dos Espíritos, na questão 132, onde Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. E os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem a perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, nós encarnamos para progredir, para alcançarmos a perfeição. E isso significa que não é possível, para que nós possamos alcançar a perfeição, que nós fiquemos apenas no plano espiritual. A encarnação, a vida na matéria, ela se constitui como uma necessidade nesse processo, né, para que o espírito possa se desenvolver. Portanto, no atual estágio evolutivo que nós nos encontramos, nós necessitamos encarnar. Não é por outro motivo que o espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, nos trouxe um livro intitulado Evolução em Dois Mundos, justamente para nos mostrar que esse processo evolutivo se dá nos dois planos da vida, no plano material e no plano espiritual. Somente os espíritos puros, aqueles que já atingiram a perfeição, não necessitam encarnar. Para eles, a encarnação é voluntária, a exemplo do que aconteceu com Jesus. Eles até podem encarnar, mas eles encarnam com o objetivo de auxiliar os espíritos encarnados, né? De promover o progresso daquela humanidade. Eles vêm com uma missão. Outra informação importante que nos traz a questão 132 é que, se nós encarnamos com o fim de chegar à perfeição, é porque nós não fomos criados perfeitos. E isso nos remete à questão 115 do Livro dos Espíritos, onde os espíritos respondem para nós que Deus criou a todos simples e ignorantes, ou seja, sem saber. E a partir desses pontos iniciais, nós chegamos a duas conclusões importantíssimas. Primeiro, todos os espíritos partem do mesmo ponto de origem, ou seja, todos foram criados simples e ignorantes. E todos os espíritos terão a mesma destinação, ou seja, atingirão a perfeição. Aqui lembrando que nós estamos falando de uma perfeição relativa, pois perfeição absoluta só Deus. Kardec, na Revista Espírita de janeiro de 1864, vai nos falar um pouco sobre o desenvolvimento do livre-arbítrio. Vejamos o que ele nos diz.
Sabemos que o livre-arbítrio só se desenvolve pouco a pouco e após numerosas evoluções na vida corpórea. Não é, pois, nem na primeira, nem na segunda encarnação que a alma tem consciência bastante nítida de si mesma para ser responsável por seus atos. Pode ser que só aconteça após a 100ª ou talvez após a 1000ª. Dá-se o mesmo com a criança, que não goza da plenitude de suas faculdades, nem 1 nem 2 dias após o nascimento, mas depois de anos. Além disto, quando a alma goza do livre-arbítrio, a responsabilidade cresce em razão do desenvolvimento da sua inteligência. Então, meus amigos, o que nos diferencia uns dos outros é justamente a nossa caminhada evolutiva, já que nós temos a mesma origem e teremos o mesmo destino. Então, ao longo dessa caminhada, nós vamos fazendo as nossas escolhas a partir do nosso livre-arbítrio e com o nosso esforço e a nossa vontade, nós vamos seguindo rumo ao nosso objetivo, que é a perfeição. Como nos diz Leon Denis, a vontade é a maior potência da alma. E a alma, como nos ensina o Livro dos Espíritos, nada mais é do que o espírito encarnado. E quem faz a interface entre o espírito e o corpo físico é o que nós chamamos de perispírito, que é um laço semimaterial que une o corpo ao espírito. Mas será que é possível nós atingirmos a perfeição em uma única encarnação? Foi justamente isso que Kardec se perguntou quando ele percebeu a profundidade da resposta dos espíritos na questão 132. E ele, como ele era um professor, ele era muito didático, ele formula todo um raciocínio para que os espíritos possam nos esclarecer a respeito dessa questão. E na questão 166 do Livro dos Espíritos, ele formula o seguinte questionamento: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Vejam que ele não pergunta aos espíritos: mas é possível o aperfeiçoamento em uma única existência? Não. Ele pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição em uma única existência acabar de depurar-se? E os espíritos respondem: sofrendo a prova de uma nova existência. E vejam que os espíritos falam em prova, ou seja, o ato de encarnar por si só já é um teste ao aprimoramento. E com essa resposta dos espíritos, fica evidente para nós que é impossível, em apenas uma encarnação, o espírito atingir a perfeição, porque ele precisa adquirir todas as virtudes e se desfazer de todas as suas imperfeições. Então, a cada nova existência, o espírito vai evoluindo nesse sentido e ele vai adquirindo as potencialidades, a inteligência, os valores morais para poder progredir. E nada do que ele adquiriu em uma existência passada se perde. Na verdade, ele vai carregando isso com ele em sua bagagem espiritual. Então, até o último momento da nossa existência, nós estamos trabalhando para o nosso progresso. E aqui eu me recordo de uma passagem da vida de Chico Xavier, em que ele nos serve de exemplo para nós, nesse sentido de aproveitar
aproveitarmos todos os momentos da nossa existência. Chico, ele tinha muita vontade de aprender a tocar piano. E isso ele não conseguiu desenvolver ao longo da infância, nem mais na fase da adolescência, enfim. Mais próximo do final da sua vida, ele resolve que vai aprender a tocar piano. E aí ele é questionado, mas Chico, agora é que você vai aprender a tocar piano? E ele diz, não tem problema, eu já estou aprendendo para a próxima encarnação. Ou seja, tudo que nós aprendemos, nós vamos acumulando e levando conosco para as nossas próximas existências. E essa questão 166, né, que nos diz que o espírito acaba de depurar-se numa nova existência, ela traz para nós um dos pilares da doutrina espírita, que é justamente o princípio da reencarnação, da pluralidade das existências, né? Como Deus, ele é soberanamente justo e bom, ele nos dá a oportunidade de, em novas encarnações, nós irmos aprimorando o nosso conhecimento e fazendo aquilo que nós não conseguimos fazer ou refazendo aquilo que nós fizemos de alguma maneira equivocada nas próximas existências. Então, a justiça divina, ela nos oferece, né, os meios para que nós possamos evoluir através dessas sucessivas encarnações. Nos diz Leon Denis, no capítulo 9 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o seguinte: a alma contém no estado virtual todos os germes dos seus desenvolvimentos futuros. É destinada a conhecer, adquirir e possuir tudo. Como, pois, poderia ela conseguir tudo isso numa única existência? A vida é curta e longe está da perfeição. Poderia a alma, numa única vida, desenvolver o seu entendimento, esclarecer a razão, fortificar a consciência, assimilar toda a sabedoria, a santidade e o gênio? Para realizar seus fins, tem de percorrer no tempo e no espaço um campo sem limites. É passando por inúmeras transformações, no fim de milhares de séculos, que o mineral grosseiro se converte em diamante puro, refratando 1000 cintilações. Sucede o mesmo com a alma humana. Com essa bela analogia do diamante, Leon Denis sintetiza para nós o processo reencarnatório, onde, através de sucessivas encarnações, nós vamos nos aprimorando, nós vamos evoluindo, progredindo rumo à nossa iluminação espiritual. Hoje, nós estamos encarnados aqui no planeta Terra, que, como nos diz Santo Agostinho, lá no capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, é um planeta de provas e expiações, onde se encontram os espíritos rebeldes às leis divinas e com ainda uma certa propensão ao mal. Nesse sentido, a Terra funciona como um planeta escola, onde nós vamos, né, nos aprimorando, nós vamos conquistando as nossas virtudes, nós vamos nos desfazendo, né, dos nossos vícios, e a partir das potencialidades da nossa alma, da vontade, como nos diz Leon Denis, nós vamos trazendo essa essência divina que há dentro de nós, essa centelha que está em estado latente, e nós vamos
conseguindo progredir. Então agora nós vamos retornar lá à segunda parte da resposta da questão 132 do Livro dos Espíritos, onde os Espíritos nos dizem que a encarnação para uns é expiação e para outros é missão, e que os espíritos encarnados têm que sofrer todas as vicissitudes da vida corporal. Bem, meus amigos, a expiação nada mais é do que uma oportunidade de nós resgatarmos as consequências equivocadas dos nossos atos. Lembrando que as nossas encarnações, elas são solidárias. Então, os erros cometidos numa existência, eles precisam ser expiados, nem que seja numa outra encarnação. Já a prova, ela é um teste, é um convite ao aprimoramento espiritual. Ela não decorre de um erro cometido. Tanto isso é verdade que Kardec pergunta aos espíritos na questão 133. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Ou seja, aqueles espíritos que não se equivocaram, que não cometeram nenhum desacerto? E os espíritos respondem: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, conseguintemente, sem mérito. Portanto, nesse processo de vivência nos mundos corporais, os espíritos vão aprendendo, eles vão evoluindo. Esses espíritos que só seguiram o caminho do bem, eles vão ser submetidos apenas a provas, porque eles não têm nada a expiar. Mas o processo é o mesmo para o crescimento, né? Ser submetido a testes para ir ganhando musculatura espiritual. Mas então, para que serve os espíritos terem seguido o caminho do bem se eles vão ter todas essas tribulações? Essa é uma pergunta que todos nós faríamos aos espíritos. E Kardec, com toda a sua perspicácia, também fez. Olha o que nos diz a questão, olha o que os espíritos nos respondem na questão 133A sobre esse questionamento, né, dos espíritos, de que serve os espíritos terem seguido o caminho do bem, se eles ainda vão ter que, mesmo assim, se submeterem a uma vida corporal. Chegam mais depressa ao fim. Ademais, as aflições da vida são muitas vezes consequência das imperfeições dos espíritos. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então, esses espíritos, eles também vão passar pelo processo evolutivo, só que de uma forma mais suave, mais equilibrada, porque eles não estão sujeitos a esses vícios. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 9, afirma para nós que nem todo sofrimento suportado neste mundo denota a existência de uma determinada falta. Porque muitas vezes nós nos equivocamos nesse sentido. Quando nós vemos alguém passando por um grande sofrimento, por uma grande dificuldade, nós espíritas já pensamos logo que essa pessoa deve estar expiando, passando por uma expiação. E na verdade, nós temos muitos espíritos que, quando desprendidos do corpo, né, já na erraticidade, em condições de participar do seu planejamento reencarnatório, eles mesmos escolhem
tanto o gênero de provas quanto de expiações que gostariam de suportar numa nova existência, justamente para acelerar o seu processo de desenvolvimento, o seu progresso espiritual. Na Revista Espírita, de setembro de 1863, Kardec nos ensina: é um erro pensar que o caráter essencial da expiação seja o de ser imposta. Vemos diariamente na vida expiações voluntárias, sem falar dos monges que se maceram e se fustigam com a disciplina e o cilício. Assim, nada há de racional em admitir que um espírito na erraticidade escolha ou solicite uma existência terrena que o leve a reparar seus erros do passado. Portanto, as vicissitudes da vida corporal, que nada mais são do que essa alternância, esses altos e baixos que nós vamos enfrentando ao longo da nossa vida, elas servem para o nosso aprimoramento. E algumas dessas vicissitudes, elas são próprias da vida encarnada. Por exemplo, quando nós reencarnamos, nós nascemos ali como um bebezinho. Então, nós temos que voltar a reaprender a falar, a andar, a nos alimentarmos, O próprio envelhecimento do corpo físico é uma vicissitude da vida corporal. O evento morte também, que nós só passamos por esse evento quando estamos encarnados. Então, essas são as vicissitudes do próprio processo da vida de encarnados. O esquecimento do passado também, que nos auxilia para que nós possamos tentar sermos bem-sucedidos nessa nova existência, refazermos os laços, que de alguma forma foram desfeitos em encarnações antecedentes. O esquecimento do passado nos auxilia nesse sentido. Então, tudo isso são vicissitudes da vida corporal. Mais adiante, no capítulo 11 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis afirma: o objetivo da evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrestre, como muitos erradamente creem, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós. E esse aperfeiçoamento devemos realizá-lo por meio do trabalho, do esforço e de todas as alegrias, de todas as alternativas da alegria e da dor, até que tenhamos desenvolvido completamente e nos elevado ao estado celeste. Se há na Terra menos alegria do que sofrimento, é que este é o instrumento por excelência da educação e do progresso, um estimulante para o ser que sem ele ficaria retardado nas vias da sensualidade. Aqui entendendo essas vias da sensualidade como as paixões inferiores, Nós ficaremos presos às paixões inferiores. E Denis continua: a dor física e moral forma a nossa experiência. A sabedoria é o prêmio. Então, observem que o sofrimento ele está ligado às nossas imperfeições, aos nossos vícios. Quanto mais imperfeições tivermos, mais sofremos. Então, a nossa meta é transformar as nossas imperfeições em virtudes. Com relação ao termo missão, lembra lá na questão 132 que para uns é expiação, para outros missão? Nós temos que fazer uma pequena diferenciação do que seja missão em sentido amplo, geral, e o que seja missão em sentido estrito. A questão 573 do Livro dos Espíritos, ela nos ajuda nesse sentido, ao dizer que a nossa missão enquanto espíritos encarnados é auxiliar no progresso,
seja dos que estão à nossa volta, seja da nossa comunidade, da maneira que nós pudermos e com os recursos que nós dispusermos. Pois cada um de nós tem uma missão, cada um consegue ser útil de uma forma. Já os grandes missionários, eles possuem uma missão em sentido estrito, ou seja, eles têm o poder de promover uma grande mudança em toda a humanidade, impulsionando assim o progresso. Finalmente, nós chegamos na última parte da resposta da questão 132, onde os espíritos nos dizem que a encarnação visa ainda colocar os espíritos em condição de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Aqui nós não podemos perder de vista que os mundos estão em constante evolução. E nós, enquanto criaturas, filhos de Deus, não estamos indiferentes a esse processo. Tudo está interligado nessa grande obra da criação. Então, nós somos co-criadores e precisamos trabalhar para a transformação do mundo. Ou seja, o progresso, ele não se dá apenas de maneira individual, mas também coletivamente. E como nos afirma Kardec no comentário da questão, a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. E a esse propósito, André Luiz, lá no livro Evolução em Dois Mundos, que nós já citamos anteriormente, ele vai nos dizer que no universo existem os co-criadores em plano maior e os co-criadores em plano menor. Adivinha quem nós somos? Bom, os co-criadores em plano maior são aqueles espíritos já evoluídos, né, que vêm com uma missão de transformar a humanidade, porque eles já estão em perfeita comunhão com Deus, com a vontade de Deus, né? São os messias, os missionários em sentido estrito. Já os co-criadores em plano menor são as inteligências humanas, ou seja, somos nós que ainda estamos construindo a nossa evolução, mas que através da nossa vontade em praticar o bem, em acertar, podemos, em sintonia com as leis divinas, contribuir com a obra da criação. Como nos afirma o apóstolo Paulo, em Deus nos movemos e existimos. Então, meus amigos, a nossa existência física, ela poderia ser comparada a uma grande jornada, onde somos peregrinos, estamos aqui de passagem e nos utilizamos de um veículo, uma veste carnal em busca da conquista dos valores evolutivos que a experiência na matéria nos possibilita. E ao longo dessa existência, nós vamos enfrentando dias de calmaria, mas também de tempestade. Nós vamos atravessando as diferentes estações do ano. Nós vamos colhendo as flores da primavera, mas também vamos enfrentando a seca do inverno. Ou seja, nós vamos sofrendo o que os espíritos chamaram das vicissitudes da existência corporal. Mas o que realmente importa é como nós lidamos com essas circunstâncias, com essas alternâncias. O modo como nós vamos extrair dessas circunstâncias o melhor proveito para que nós possamos alavancar o nosso progresso, para que nós possamos caminhar com passos mais firmes em busca da nossa evolução espiritual. E para nós alcançarmos a felicidade, nós precisamos compreender qual o verdadeiro tesouro que nós estamos buscando. Jesus,
nos ensinou que nós não devemos acumular tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, mas sim que nós devemos acumular tesouros nos céus, ou seja, nós devemos acumular aquilo que nós podemos carregar conosco na nossa bagagem espiritual, que são os nossos conhecimentos intelectuais e as virtudes morais. E Jesus complementa dizendo: pois onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Portanto, nós temos que entender que os momentos de grandes dificuldades a que nós somos submetidos, eles são alavancas para o nosso progresso, se bem aproveitados, porque eles nos permitem dar um salto evolutivo. Esse momento, por exemplo, que nós estamos atravessando, que é um momento mundial, é uma grande oportunidade de progresso, porque nós somos obrigados a nos reinventarmos, nós somos obrigados a aprendermos novas coisas, a desviarmos, criarmos algum caminho, assim como a água do rio desvia ali das pedras para seguir o seu curso. Nós estamos fazendo exatamente esse mesmo movimento. Então, vejam como a dificuldade, a dor, ela pode impulsionar o nosso crescimento espiritual. E o espírito Meimei, no capítulo 30 do livro Instruções Psicofônicas, psicografado por Chico Xavier, nos recomenda: cultivemos o cérebro sem olvidar o coração. Sentir para saber com amor e saber para sentir com sabedoria, porque o amor e a sabedoria são as asas dos anjos que comungam a glória de Deus. E Leon Denis, lá no capítulo 25 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele complementa dizendo: todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber e amar. Então, meus amigos, é sobretudo o amor que nos levará à verdadeira felicidade, a encontrarmos esse tesouro escondido em nossos corações. Muitas vezes nós trabalhamos para possuirmos tesouros na terra, visando a conquista de bens materiais, e mesmo os alcançando, nós continuamos sentindo que está faltando alguma coisa, sentimos uma sensação de vazio existencial. E nesse momento nós percebemos que a nossa busca ela tem que ser interior, que nós precisamos cavar fundo dentro de nós para descobrirmos o verdadeiro tesouro. E aí passamos a buscar em outros campos. E esses outros campos são o Evangelho, a doutrina espírita, que nos auxilia nessa busca de nós mesmos através do autoconhecimento, para que nós possamos encontrar esse tesouro escondido em nossas almas, que nos trará a verdadeira felicidade. E quando nós fazemos essa descoberta, nós percebemos que tudo que nós detemos momentaneamente passa a estar a serviço daquilo que realmente será nosso, que são as nossas conquistas espirituais. Passamos a compreender o valor do servir, a alegria de amparar, mas, sobretudo, a felicidade incomparável de poder amar. E eu vou encerrar a nossa reflexão de hoje com um belo texto da Joselma Coelho, que está no capítulo 20 do livro Sermões de Jesus, da sua autoria. E esse capítulo tem por título
o real valor dos tesouros. Tesouros, conjunto de valores que evidenciam a nossa riqueza. Tesouros na terra, bens materiais que nos trazem riqueza e poder. Por eles, muitas vezes, agredimos, perdemos amizades, nos desviamos de rota, adoecemos, sofremos perseguições e somos vítimas da inveja e da ignorância. Mas também com eles podemos fazer o bem, criando base para a nossa caminhada evolutiva. Tesouros no céu, bens materiais que nos promovem a evolução, a conquista da paz real. Por eles, renunciamos muitas vezes os prazeres supérfluos, somos desprezados, ignorados, julgados e criticados. Com eles, tesouros do céu, uma simples prece, um doce olhar, um desejo sincero de ajudar, e estaremos ajudando a alavancar o verdadeiro progresso. Tesouros na terra, tesouros no céu. Nossa opção dirá onde está o nosso coração, nossos objetivos, nosso amor. A opção será natural, sem dores, quando tivermos entendido o verdadeiro sentido da vida. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa oração final para encerrarmos o estudo de hoje. Agradecendo ao Mestre Jesus por todos os ensinamentos que nos foram trazidos nesta manhã e pedindo, Senhor Jesus, Mestre querido, nos auxilie nessa busca pelo tesouro escondido dentro de nossas almas, para que possamos, Senhor, encontrar a verdadeira felicidade, o verdadeiro sentido da nossa existência. Nos fortaleça, nos ampare, expanda a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança, para que possamos seguir firmes em direção ao alvo, que é o nosso progresso espiritual. Fica conosco, nos proteja e nos ampare, agora e por todo sempre. Graças a Deus. Muita paz a todos.